Hi, how are you? Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E para darmos sequência nos nossos estudos de hoje, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 20, na seção Organize Your Ideas. Let's go? Então, lá na página 20, pessoal, na seção Organize Your Ideas, nós temos uma atividade ali de compreensão textual, né? Nós temos uma atividade ali onde nós vamos comentar um pouquinho sobre estes dois exercícios que eu coloquei na tela, tá? Que estão logo ali em cima. Do you know how the Brazilian government works? How is the political system organized? Então, o que significa? Você sabe como o governo brasileiro trabalha? Como é o sistema político? Como o sistema político está organizado? Né? Então, talvez vocês se lembrem das aulas de história. Acredito que nas aulas de filosofia vocês também já tenham visto alguma coisa relacionada, principalmente aos três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Né? Então, será que nós sabemos como o governo brasileiro trabalha, como ele está organizado? E aí, no exercício 2, para a gente complementar estas nossas informações, nós temos o seguinte. Read some information about the Brazilian government and create a diagram to explain how it is organized. You can use the keywords in bold to help you. Então, diz o seguinte, leia algumas informações sobre o governo brasileiro e crie um diagrama para explicar como ele está organizado. Você pode usar as keywords, significam palavras-chave, em negrito para ajudá-lo. Então, ou seja, a proposta do exercício, gente, é uma atividade bem simples, é um diagrama bem simples que nós deveremos montar para falar sobre o governo brasileiro, certo? E eles até indicaram para nós que nós podemos utilizar as palavras que estão em negrito, ok? Essa atividade, ela pode ser feita no caderno, até porque aqui vocês não vão conseguir montar um diagrama. Ok? Então, esta atividade, vocês podem colocar lá. Page 20, página 20. Organize your ideas, organize suas ideias. E o número do exercício, number 2. Ok? Só que antes, nós temos então aqui este textinho que vocês vão utilizar. Certo? Então, nós temos ali. How the government works, como o governo trabalha. Aí nós temos ali os três poderes, né, que vocês já conhecem, que eu mencionei com vocês. Federal Executive Branch seria o Poder Executivo Federal. Federal Legislative Branch, o Poder Legislativo Federal. E Federal Judicial Branch, o Poder Judiciário Federal. E aí aqui dentro aparecem algumas informações que a gente já conhece. Né? Como, por exemplo, dentro do Poder Executivo Federal, apareceram ali os ministérios, as secretarias especiais. Daí, no segundo parágrafo, fala assim, o governo também tem secretarias especiais diretamente responsáveis pela presidência da República. The government also has a special secretariat directly responsible to the presidency of the Republic. Né? Que é algo do nosso conhecimento. Depois, ali embaixo, no Poder Legislativo Federal, the Federal Legislative Branch in Brazil is composed of the Chamber of Deputies and Senate. Né? Então, o Poder Legislativo Federal é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Depois, ali embaixo, Federal Judicial Branch. Né? Então, o Poder Judiciário Federal. Aí embaixo, bem no último parágrafo, traz aí a informação central do que corresponde a este Poder Judiciário Federal, né? The organs of the judiciary power are the Supremo Tribunal Federal, Federal Supreme Court,
STF, o Superior Tribunal de Justiça, Superior Court of Justice, STJ, as well as the Tribunais Regionais Federais, Regional Federal Courts, TRF. Né? Então, ali diz que os órgãos do Poder Judiciário são o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Regionais Federais, ok? Então, como a proposta do exercício é um diagrama bem simples, nós podemos utilizar estas informações que eu elenquei para vocês. Para ajudá-los, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, eu coloquei aqui um exemplo que vocês podem seguir na hora de montar ali o diagrama de vocês, certo? Então eu coloquei aqui no centro How the Government Works, né, como o governo trabalha, e aí eu separei os 3 poderes: Federal Executive Branch, Federal Legislative Branch e Federal Judicial Branch. Tá? Então, ali, no Poder Executivo Federal, Ministries, os ministérios, e Special Secretariats responsible to the Presidency of the Republic. Então, as secretarias especiais responsáveis pela presidência da República. Federal Legislative Branch, o Poder Legislativo Federal, destaquei Chamber of Deputies e Senate, Câmara dos Deputados e Senado. E, por último, Federal Judicial Branch, né? O Poder Judiciário Federal, que corresponde ali a Federal Supreme Court, né? O Supremo Tribunal Federal, STF, Superior Court of Justice, que seria o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e Regional Federal Court, que seria que corresponde aos Tribunais Regionais Federais, TRF. Então, vocês podem fazer um diagrama parecido com esse, vocês podem acrescentar outras informações que estão ali presentes no texto, certo? Então, vocês podem fazer essa atividade no caderno, ok, pessoal? Caso vocês queiram dar um print na tela ou fazer uma pausa no vídeo para vocês realizarem as atividades, fiquem à vontade, ou então, no final da nossa aula, vocês retomam para realizar a atividade proposta, ok? Seguindo, convido vocês, então, a pegarem lá na page 21, na seção Connections. Lá na seção Connections, nós temos também uma análise textual ali, nós vamos conversar um pouquinho ainda sobre política. Number 1. Politicians are well known for some characteristics they were born with or have developed to deal with people and their duties. In your opinion, which are some qualities politicians usually show? Então, diz o seguinte, os políticos são bem conhecidos por algumas características com as quais eles nasceram ou desenvolveram para lidar, né, para trabalhar com seus deveres. Na sua opinião, quais são algumas qualidades que os políticos geralmente mostram? Então, que tipo de qualidade você acha que um político ele mostra, ele deixa transparecer? Honestidade, preocupação, ou será que alguns aspectos negativos? Interesse, ganho de dinheiro, né, acúmulo de dinheiro. O que vocês acham? Aí no número 2, number 2. Read some tips about an important characteristic politicians usually have. Charisma. And answer the following questions. Então, leia algumas dicas sobre uma característica importante que os políticos geralmente têm. Carisma. E responda às questões a seguir. Então, olha lá o que nós temos no textinho, pessoal. 5 qualities of charismatic people. Synonyms for charisma are alluring, bewitching, captivating, fascinating, charming, enchanting, engaging, magnetic, and seductive. Here are 5 important qualities of a charismatic person. How many do you have? 1. Be self-confident, like yourself. Be comfortable with who you are. 2. Tell great stories. Speak with conviction. Be turned into humor. 3. Body speak.
Be open and approachable. When you smile, be authentic. If your smile is not in your eyes, people will know you're faking it. Make the conversation about the other person. Let the world revolve around the person you're talking to. 5. Be a good listener. Listen with interest. Pay attention. Engage. Be empathic. Ok? Empathic, perdão. Então, 5 qualidades de pessoas carismáticas. Sinônimos para carisma são sedutor, sedução, atração, algo cativante, fascinante, charme, encanto, atração, algo atraente, algo tentador, sedutor. Aqui estão 5 importantes qualidades de uma pessoa carismática. Quantas delas você tem? 1. Seja autoconfiante, assim como você é. Seja confortável com quem você é. 2. Conte boas histórias. Fale com convicção. Seja transformado pelo humor. 3. O corpo fala. Seja aberto e acessível. Quando você sorri, seja autêntico. Se o seu sorriso não está nos seus olhos, as pessoas vão saber que você está fingindo isso. 4. Torne a conversa, o diálogo sobre a outra pessoa, né? Então, faça um diálogo ou uma conversa sobre o outro. Deixe a palavra envolver a pessoa que você está com quem você está falando. 5. Seja um bom ouvinte. Ouça com interesse. Preste atenção. Esteja engajado. Seja empático. Ok, pessoal? Então, aqui são algumas qualidades para as pessoas carismáticas. Então, qual destas qualidades vocês teriam? Aí, a partir deste exercício, nós temos ali embaixo do textinho dessa seção Connections as atividades A e B. A. Who is the most charismatic person you know? Are you charismatic? Então, quem é a pessoa mais carismática que você conhece? Você é carismático? Então, vocês podem colocar ali do ladinho, na frente, ou então vocês podem responder as questões no caderno, pessoal, ok? Então, quem é a pessoa mais carismática que você conhece? E você é carismático? E na letra B, which of the 5 tips do you already follow? Which ones would you like to try? Quais ou qual dos 5 tipos você já segue? Quais você gostaria de tentar? Então, daquelas dicas, né, que nós temos ali para as pessoas carismáticas, quais delas você gostaria de tentar? E qual delas você já coloca em prática? Então, vocês podem fazer atividade no caderno. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma pausa na aula. Aí, logo em seguida, nós damos sequência. Ou então, caso vocês queiram, vocês podem voltar no finalzinho da aula e resolver os exercícios. Agora, pessoal, eu convido vocês a pegarem com o teacher lá no livro de atividades de vocês, certo? Então, se vocês quiserem fazer uma pausa até vocês pegarem o material para depois nós darmos sequência, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 9, na página 9, para nós conferirmos os exercises 17, 18 and 19, os exercícios 17, 18 e 19, que eu já propus para que vocês fizessem como uma tarefa, porque na verdade nós vamos usar aquele texto para fazermos um outro exercício, que é o exercício 20, certo? Então nós tínhamos um artigo, New study finds fake news spreads faster and deeper than verified stories on Twitter. Então, o texto diz que um novo estudo mostra que as fake news se expandem mais rápido e com maior proporção, né, do que as histórias verdadeiras no Twitter, ok? O exercício 17 dizia assim: What data did scientists analyze in their study?
Quais dados os cientistas analisaram nos seus estudos? Então essa informação ela estava logo ali no comecinho do texto, pessoal. Quais os dados que foram analisados? They analyzed 12 years of data from Twitter. Então, lá nas linhas 2 e 3, vocês encontram essa informação, que corresponde à resposta correta. Então, eles analisaram 12 anos de dados do Twitter para chegar a este estudo, este resultado. 18. What did they find in the research? O que eles encontraram na pesquisa? Então, esta resposta vocês encontram nas linhas 8 e 9. Tá? O que eles encontraram? They found that fake stories reached more people and propagated faster than real stories. Então, eles descobriram, né, que as histórias falsas, elas atingem mais pessoas e se propagam mais rapidamente do que as histórias reais. Então, lá nas linhas 8 e 9, nós temos essa informação. Por fim, a 19, pedia assim: Which types of fake news were the most retweeted? Quais tipos de fake news, né, de histórias falsas, foram as mais retweetadas? False political stories, que está lá nas linhas 15 e 16, bem no finalzinho. False political stories, not surprisingly, were the most likely to be retweeted. Então, as histórias políticas falsas, né, não é surpresa, não surpreendentemente, foram as mais digamos assim, retweetadas, as mais passíveis de serem retweetadas, ok? Então, confiram aí se vocês fizeram certo, pessoal, o exercício. E aí, os exercícios, e aí eu convido vocês a pegarem o exercício 20, o exercício 20. Esse exercício 20, ele é baseado, pessoal, no texto que a gente tem ali em cima. Nós temos que encontrar palavras-chave para completar estas frases. A. Fake news faster than news. Então eu quero dizer que as fake news, elas fazem o que mais rapidamente se comparadas com o que, né? Então seria lá, as fake news, elas se propagam mais rapidamente. Não é isso? Então nós temos até lá no título, fake news spread. S-P-R-E-A-D. Então, spread faster than accurate. A palavra accurate, que corresponde a corretas e a precisas, está até em negrito no texto ali, pessoal. Se vocês olharem, ó, a palavra spread, ela está em negrito no texto, que é a da primeira opção, e accurate, ela está lá no último parágrafo, na primeira linha, que são as notícias verdadeiras. Tá? Então, as fake news, elas se propagam mais rápido do que as notícias corretas. B. The study found that false stories had a better chance to be shared. Então, o estudo encontrou que as histórias falsas têm quantos por cento de mais chances de serem compartilhadas? Lá no texto diz 70%, né? Então, 70%. Então, acrescentem ali. O estudo mostra que as notícias falsas têm 70% mais chances de serem retweetadas, compartilhadas. C. Around, por volta de quantas pessoas compartilharam fake news por 12 anos no Twitter? Esta informação ela está lá no primeiro parágrafo ainda, de baixo para cima na terceira linha. By some 3 million people. Então eles disseram ali, ó, que as histórias fake news compartilhadas no Twitter por 4,5 milhões de vezes por 3 milhões de pessoas. Então, around 3 million people. Está lá naquela frase de baixo para cima que eu falei, na terceira de baixo para cima, no primeiro parágrafo. E por último, both and humans are responsible for sharing fake news. Então, ambos. Além dos humanos, o que o texto destacou que foi utilizado para compartilhar as fake news? Os robôs, que são os bots,
que está no segundo parágrafo, na segunda linha de baixo para cima. And that is not just because of bots. Né? Então ali ele vai falar que foram compartilhados, mas a culpa não é apenas dos robôs. Então bots, B-O-T-S. Né? Então aqui o estudo mostra que e foi uma característica do ser humano também, né? Tem alguma coisa a ver com a natureza humana, que tanto os robôs que foram utilizados para compartilhar, quanto o ser humano compartilharam essas notícias falsas, certo? Então completem ali, pessoal. E por último, eu venho deixar aqui para vocês um trabalhinho, tá? Vocês podem fazer isso numa folha sulfite, colar no caderno, ou vocês podem fazer direto no caderno, tá? O ideal seria que vocês fizessem isso, pessoal, em uma folha sulfite, né, para ficar mais interessante, mais certinho, e depois vocês colassem no caderno de vocês, no notebook de língua inglesa. O que vocês têm que fazer, pessoal? Lá na page 16, né, voltando lá no nosso material um pouquinho lá atrás, nós estávamos falando um pouco sobre as propagandas, sobre anúncios, né? E a proposta ali do exercício é: It's time to create your own ad. Então é hora de você criar seu próprio anúncio. Então vocês vão criar um anúncio seguindo estes 4 tópicos que tem ali, ó. Subject. Qual é o assunto do seu anúncio? Purpose. Qual é o propósito? Audience. Qual é o público-alvo? E type. Qual é o tipo? Tá? Então, que matéria que você vai anunciar? O que você vai anunciar? Tem algumas sugestões ali em cima. Ó. Pode ser um evento, uma campanha, um projeto sobre questões sociais na sua escola ou na comunidade. Né? Pode ser reciclagem, a luta contra o bullying e segurança no tráfego. Enfim, que tipo de anúncio você gostaria de produzir? Qual que é o propósito desse anúncio? Para que ele vai servir? O público, qual é a linguagem que você vai utilizar? E que tipo de anúncio? Vai ser um anúncio impresso? Vai ser um anúncio para o rádio? Vai ser um anúncio para a TV? Vai ser um panfleto? Tá? Então eu gostaria que vocês fizessem este anúncio, que vocês pensassem neste anúncio. Para passar para o inglês, vocês podem fazer uso do tradutor, fazer uso do dicionário, buscar aqui no próprio material algumas informações que a gente tem, ou então, caso vocês tenham bastante dificuldade, vocês podem fazer em língua portuguesa mesmo, tá? E futuramente a gente nós conferimos juntos. Ok? Então usem a criatividade. Ali na página 16, na 16, tem até embaixo ali uma imagem, um desenho mostrando um exemplo. Tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem com bastante capricho para mim este anúncio. Pensem bem aí, escolham um tema interessante e mãos à obra. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nos vemos na próxima aula. Bye, bye!